Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo, homem. Bem, nesses últimos 2 cauqueios, temos falado da cobertura, parte 1 e parte 2, e hoje é a parte 3. Então, enquanto falávamos da cobertura, descobrimos algo. É que o mundo religioso, quando lê Hebreus 12, do 5 ao 10, que é sobre a disciplina, vamos começar com isso para dar um repasso ao que dissemos, porque se houver alguma visita, que tenha conhecimento do que estamos falando. Hebreus, capítulo 12, verso 5. Todos têm? E já vos esqueceste da exortação de que, como a filhos, se vos dirige, dizendo: Filho meu, não menosprezes a disciplina do Senhor e nem desmaies quando fores repreendido por ele, porque o Senhor ama ao que disciplina e açoita todo aquele que recebe por filho. Se suportais a disciplina, Deus vos trata como a filhos, porque que filho é aquele a quem o pai não disciplina? Mas se vos deixa sem disciplina da qual todos somos participantes, então sois bastardos e não filhos. Por outra parte, tivemos nossos pais terrenais que nos disciplinavam e os venerávamos. Por que não obedeceremos muito mais ao Pai dos Espíritos? E viveremos? Diga, e viveremos. Nós entendemos que para reinar em vida temos que ler o Evangelho da incircuncisão que Paulo escreveu. Sim ou não? Então, quando aqui diz, se nos submetemos à disciplina do Senhor, o que está dizendo é, se vocês se submeterem às 14 epístolas de Paulo, viverão. Então, a disciplina do Senhor é a própria palavra. Imagina que você venha até mim e me pergunte, bom, e como o Senhor disciplina? Então eu te digo, bom, pois às vezes vê que tu vais caminhando e joga uma pedra e tropeça e cai, ou então você faz alguma coisa e ele te dá uma pancada, ou quando faz alguma coisa má, Deus não opera assim. Então nos perguntávamos, porque tem gente que tem medo disso. Ui, que Deus disciplina, o que eu vou fazer agora com isso? Então Deus disciplina, corrige e açoita. São 3 medidas que ele utiliza. Então, a medida melhor é quando tu entendes as 14 epístolas do apóstolo Paulo, porque aí te fala de todo o conselho do Senhor. Então, como um pai disciplina? Com instruções. E quais são as instruções? O evangelho da incircuncisão. Mas olha, só esse evangelho, porque com o outro não pode te disciplinar, porque nos demais há confusão. No evangelho da circuncisão, quer dizer que já temos claro que Deus vai te disciplinar, e isso significa ensinar. Então também diz que corrige. Que maior correção nós recebemos quando nos enteramos que o diabo estava destruído? Olha, diz que
nossos pais terrenais, quando nos disciplinam, aparentemente a pessoa se entristece. Depois dá fruto por ter se submetido, porque ele queria fazer o melhor. Mas uma vez, quando na rua 36 eu descobri que a Santa Ceia era um deboche com o Senhor, isso da hóstia, comunhão, isso aí, era um deboche. Isso estava bem antes dele morrer, mas depois que ele morreu, a Páscoa já foi sacrificada. Já mora em ti. Para que um pedaço de pão? É um símbolo quando você já tem a realidade? E isso para mim foi uma correção, uma disciplina grande, porque eu já estava no sábado que não sabia o que fazer, porque eu tinha um compromisso tremendo. Agora, meu compromisso maior é com a verdade. A pergunta que eu estava me fazendo é, como é que eu vou dizer isso? Pouco a pouco, vou adornando, ou vou utilizando, porque a pessoa tem formas de ensinar e chega ao mesmo ponto. Mas sábado à noite, domingo pela manhã, eu já tinha que ministrar aqui em Miami, em Crescendo em Graça, e Deus me disse, isso aí, isso é um rudimento da doutrina de Cristo e a igreja tem que deixar isso. Mas quando encontrei esse rudimento, também encontrei que a água era outro rudimento mais. Para que te molhar? Você já está perfeito com uma só oferta? E então quando vi isso, comecei a ver todos, e ai, pai, disse... Se eu disser isso, meio mundo vai embora. A metade da igreja vai embora. Mas voltamos ao mesmo. Meu compromisso é com a verdade. E tratei de explicar da melhor maneira possível. E alguns se foram. O abanador soprou. E achou palha e levou ela embora. Mas esses que se foram estão voltando pouco a pouco, porque eles se põem... É que uma vez que você coma graça, uma vez que você prove isso, olha, por mais que tentes, tá vendo que isso aqui é um selo? Isso aqui selou você. Você não vai poder ir embora da graça. Você pode tentar, não é? Como Jonas, que fugiu para Nínive, mas onde ele acabou? Foi para onde? Para Tarsis. Mas ele tinha sido enviado para onde? Então, olha, se te enviarem para Nínive, você vai chegar lá. Vai chegar lá nem que seja vomitado. Mas a palavra corrige. Por isso é que dói tanto quando um pastor vem aqui e de repente diz, se eu disser isso na minha igreja, número 1, possivelmente me expulsem da igreja. Número 2, como é que eu vou pagar o aluguel no mês que vem? Número 3, e então vai embora daqui sangrando. Ele chega à sua casa totalmente baleado. Ixi, então quando diz aí, olha, tem que se submeter a José Luiz. É que eu estou acostumado a fazer o meu próprio, como é que agora eu vou me submeter? Então, para chegar aqui, eu não sei como você chegou aqui. Olha, eu iria a vocês um por um, felicitando vocês. Porque, para chegar aqui, né? Porque lá na Rua 8, eu via gente que fazia assim, antes de entrar. Como se isso fosse livrá-lo, sabe? Mas nós encontramos que Deus não tem outra forma de disciplinar se não for com sua palavra. E não com qualquer palavra, com as palavras dadas pelo Espírito, que foram dadas ao apóstolo Paulo. Quer dizer que ele te tomou por filho, e se tu te deixas aplicar essas 14 epístolas, viverás. Mas tem que agarrar, crer. Se tu lês as 14 epístolas de Paulo, não te confundes. O problema é quando você salta até Pedro. Não está vendo que isso aí é outro vocabulário? 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1 de João, 2 de João, 3 de João, Tiago, Judas, Apocalipse. São livros contaminados com circuncisão. Não contém a mente de Cristo, contém a mente de João. Contém a mente de Pedro. Contém a mente de Tiago. Chega o que eles pensaram do que significava Jesus de Nazaré. Agora, Paulo não, porque ele diz, olha, o evangelho que eu os ensino, não recebi de homem algum. A mim
Foi Jesus Cristo pessoalmente quem me comunicou no paraíso. Então, essa é a recomendação, porque senão és bastardo. Uma pessoa que tem um vocabulário de Deus te abençoe, aleluia, o diabo está te vigiando, o que está provando é que é um bastardo, não está sendo tratado como filho, porque ele não se deixa disciplinar com as 14 epístolas. As 14 epístolas vão dizer a ele que os de fé são abençoados com o crente Abraão. Então tu és de fé. As 14 epístolas vão te dizer, por quanto recebeste o Espírito de Jesus Cristo, clamas Abba Pai? Uma pessoa que diz aleluia, é seu raciocínio carnal. Uma pessoa que diz Abba Pai, nasce da revelação da mente de Cristo em ti, porque você entendeu. Então, isso é uma disciplina que é necessária por causa do teu anjo. Porque enquanto o teu anjo vir vocabulário que não esteja em linha com a disciplina de Deus, que são as 14 epístolas, eles não vão te servir e você vai sofrer. Aí é açoite. Açoite significa que começas a cair em coisas que tu não queres cair. Vai preso, bate o carro, situações. Não é que Deus as faça. É que quando você se coloca fora de viveremos, pois então morreremos. Se te submetes a... Não é que Deus esteja te dando golpe, não. É que tu te colocas em uma situação que por não honrar o Evangelho, você mesmo se mete em problema. Ao contrário, saberá Deus, os anjos se passam cuidando-te para que não caias em mais problemas. Você sabe que quando você entende a graça, isso produz um sentido de liberdade tão grande. Primeiro que tira é o medo, o espírito de medo. Ao tirar o espírito de medo, tu começas a dormir tranquilo. E então começas a experimentar liberdade e não tem medo. E tu sabe que Deus te cobre, estás coberto. Mas então isso pode te levar a consequências maiores. Porque está aí o fator carne, que é o que governa tua carne, é o conhecimento. Se não tens o conhecimento das 14 epístolas, com o que você vai se defender? Com o teu signo do zodíaco? Que pode combinar esta semana, mas na outra... Com isso, Deus não disciplina. Então, para que vivamos, para que os anjos nos sirvam e para que ao nosso redor haja prodígios e milagres. Vamos a Hebreus, aí mesmo. Hebreus 12. Estivemos no 12, agora vamos ao 2. Como funcionam esses anjos? Verso 1 em diante. Aí veremos a disciplina. Todos aí? Portanto, é necessário que, com mais diligência, atendamos às coisas que... O quê? Por que ouvimos? Porque tu escutas o Evangelho. É isso que vai. Se tu prestas atenção ao que você tem ouvido, aí tem a disciplina de Deus. Então veja o que acontece. Aí diz, não seja que deslizemos, não que percamos a salvação não se perde. É caminhar em deslize, escorregando, que sai de um deslize a outro deslize. Te sente como que não estás dando no alvo. Mas tu és filho, tu és filha de Deus, os anjos estão contigo, mas está escorregando, resvalando, necessita tornar firme tua vocação do que estás ouvindo. Porque se a palavra dita por meio dos anjos foi firme, o que é que os anjos disseram? A lei? Comunicaram a lei? Quem deu a graça? Anjos? O próprio Jesus Cristo me comunicou.
Agora, se a palavra dita pelos anjos, veja o que diz, foi firme e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se descuidamos de uma salvação tão grande? De que salvação está falando aqui? Não é do teu espírito. É o segundo aspecto, a diária, que você quer triunfar, você quer estar bem e viveremos. É esse o aspecto, não? Diz, a qual tendo sido anunciada primeiramente pelo Senhor, nos foi confirmada pelos que ouviram, testificando Deus juntamente com eles. Com quem? Com os anjos, com sinais e prodígios e diversos milagres e repartições do Espírito Santo segundo sua vontade. Se és disciplinado, esses anjos vão estar ao teu redor. E vai haver repartição. Se eu sei que sendo disciplinado eu posso encontrar prodígios e diversos milagres, eu ando pegado disso faz anos. Eu sem esses anjos, bom, de tudo que tem me chegado, e tem me chegado coisas. Eu poderia testificar coisas maravilhosas, repartições de prodígios e milagres. Eu tenho visto a mão do Senhor. É lindíssimo. Naturalmente, isso é um processo, porque ele, para se deixar ver, leva seu tempo, porque pode te causar dano se se manifestar numa amplitude em tua vida. Mas, se no velho pacto, sendo um pacto inferior, se manifestaram assim, imagina nesse pacto. Olha, eu conheci um casal em Palm Springs, ao norte de Broward, que, bom, ela começou a ouvir acerca dos anjos, né? Então, a princípio, o esposo estava no hospital e era quando eu estava começando. E ela me disse, se você pudesse ir lá no hospital. E eu fui vê-lo, então. Ele estava morrendo. Dias lhe esperavam somente. Então eu disse, olha, há umas palavras que se chamam recebo ou não recebo, que têm um poder tremendo no mundo espiritual. E então, pois, eu lhe ajudei a orar para que dissesse, não recebo. E oramos. E o homem se levantou. E foi curado. Bom, a esposa, tremendo testemunho. E ele nunca veio à igreja. Ele é daqueles 10 que não regressaram. Então, simplesmente foi curado porque Deus não é mesquinho. Deus cura as pessoas. Mas de que vale se não fores disciplinado para que te trate como filho? Ele era um unção. Bastardo. Um bastardo são. Porque a ideia é pegar tua mente, te educar, meter aí a palavra, que a conheças assim, rapidinho, que a tenhas de memória. Esse verso diz isso, já. Ou seja, que te defendas, que use a espada bem para que peleje a boa batalha da fé. Agora, ela seguiu firme no ministério. E ela me disse, uma mulher séria, não? Ela teve um homem que foi fazer um trabalho na sua casa. Então, deixou a porta aberta e ela tem um pitbull, se pegasse, né, uma criança da vizinhança, liquidava. Bravo, então, estava sempre ali. E esse homem deixou a porta aberta e esse cachorro estava fugindo e ia direto a umas crianças que estavam assim. Sabe que esses cachorros são tremendos e então ela, a única coisa que se lembrou foi dos anjos. E disse, recebo anjos a meu favor. E literalmente o cachorro deu uma freada e ficou quase sem pata. E quando ela chegou até ele, isso aqui estava levantado, puxado, como se uma mão tivesse puxando ele assim. Esse é teu anjo, testificando Deus juntamente com eles, com prodígios e milagres. O que acontece é que a ti te cuidam tanto que a ti não acontece nada. Então, diga, eu recebo a disciplina de Deus, a entendo, é fácil, está escrita,
em 14 livros. Olha, podemos fazer um teste e você vai passar bem. Você tem sido educado nessa noite. Você sabe qual é a disciplina de Deus? Perdoa-me, e disciplina não é golpe. Tens que entender, olha, depois que você entende graça, como disciplina, correção e açoite, parece que não combinam com o rosto do Senhor. Mas ao entender isso agora, é amor o que ele faz. Diz que pai que ama ao que ama, que disciplina? Pois ele te dá 14 livros para que você aprenda. E alguns são pequenininhos, uma página ou duas. Isso de que não, que eu sou frio, que eu não sinto a Deus. Esqueça isso. São bobagens das pessoas por aí que querem sentir uma corrente, uma coisa. Melhor sentir a corrente do conhecimento. Eu conheci tanta gente que me disse, olha, é que eu ia à igreja e eles sentiam e passavam à frente e tremiam assim. É que eu não sinto nada. Eu penso que Deus não me ama. As pessoas têm olha, o sistema está tão corrupto que as pessoas criam um complexo e creem que Deus não as ama porque não fazem assim ou porque não sentem que os pelos se arrepiam, e algo assim. Aqui a ideia é a disciplina que vem com conhecimento, a correção que te educa, que te dá um estilo de vida. Ainda que nunca um pelo teu se arrepie, ainda que nunca faça assim, ou que nunca fale em línguas. A ideia é, disciplina-te e receba o amor de Deus, o melhor de Deus para ti. Isso vai te ajudar, eu sei que vai te ajudar. Eu sei que tua vida vai ser impactada por essas diretrizes que eu estou te dando, porque te situam. Não te deixam à deriva. Onde está Deus? Deus vai me disciplinar? Não, Deus vai te disciplinar em espanhol. Ele fala em espanhol. Está aí, em 14 epístolas te diz. Outra coisa é o segundo passo. Já repassamos a disciplina. O segundo passo é a ira de Deus. Vai explodir o planeta, vai pegar um planeta e vai chocar contra a Terra. Tudo vai ser consumido por fogo. Tem gente que não dorme pensando nisso. Tem gente que tem medo. Especialmente à noite, eles têm um medo do terror noturno. Sentem até sombra assim, quando caminham pela casa. E pegam e se tapam em seguida dos pés à cabeça, ainda que sue todo aí. Tem gente que tem medo quando se fala da ira de Deus. Pois eu tenho informação para você. Para quem é a ira de Deus? Romanos capítulo 9. Vamos à disciplina. Vamos ao verso 21. Ou não tem poder o oleiro sobre o barro, para fazer da mesma massa um vaso para a honra e outro para a desonra? E que, se Deus querendo mostrar sua ira e fazer notório seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para quê? Pessoas que foram levantadas. Deus lhes deu vida para destruição. Olha, Deus tem muitas criações. Deus fez a galinha para que a matem e tu te alimentes. Fez os peixes para que pesque e coma. Deus fez cães, cavalos, Deus fez de tudo. E entre as criações também preparou seres humanos para destruição. Que silêncio, hein? Digo, eu estou lendo as instruções aqui. E que? Se Deus, para fazer notório seu poder, suportou com paciência vasos, homens, vasos de ira preparados para destruição, mas a outra mensagem para os que são disciplinados por Deus e são filhos, veja o que diz, verso 23. E para fazer notórias as riquezas de sua glória,
as mostrou para com os vasos de misericórdia, que ele preparou de antemão para a glória, aos quais também chamou, isto é, a nós, não só dos judeus, senão também dos gentios. Isso é o que deve te importar. Você não deve ter pena. Quem tu és? Onde estão tuas emoções para interpretar a Deus? Não, como é que Deus vai proceder? Eu acabo de dizer aí, ou será que o oleiro não tem poder para fazer vasos? Não tem poder? Que faça homens e mulheres para destruí-los? O que deve te interessar é que ele escolheu a ti para mostrar sua honra. É que isso não combina com o caráter de Deus. Bom, te repito, ou leia aí mesmo, veja o verso que diz. Verso 14. Que, pois, diremos? Que há injustiça em Deus? De quantas maneiras? Diga, Deus não é injusto e faz o que lhe der na cabeça, pois ele quis fazer isso. E onde fez, apóstolo? Bom, ele fez no ventre de uma mulher chamada Eva. E então naquele ventre haviam 2 bebês. Um se chamava Caim e outro se chamava Abel. Imediatamente, depois que Eva estava para dar à luz, uma voz do céu, não de José Luiz, do céu, porque tem gente que diz, não, que José Luiz diz que há 2 sementes. Eu não digo nada. Deus diz que Deus disse à mulher, disse, eis aqui que porei inimizade entre a semente dela e a tua semente. Diz, eu porei inimizade entre essas 2 sementes. E aí está, daí que saiu o termo, esse é pior que Caim. Isso é dito em todas partes. Deus permitiu que isso corresse. Caim e Abel. Olha, e veja como era mau esse muchachito, hein? Que ele se passava debochando de Abel. E procurou matá-lo imediatamente, procurou a forma. E quando Deus apareceu, não houve humildade. Quem sou eu para cuidar dele? O quê? O mataram por aí? E foi ele mesmo que o havia matado, porque Satanás quis extirpar a semente de Deus, porque os vasos de honra que ele preparou de antemão. Então, a massa é o ventre de Eva. E daí saíram essas 2 sementes e correram pelo mundo. Agora eu vou te dizer uma coisa e eu vou te cobrar por essa informação, porque isso não sabia ninguém sabia disso. Se alguém soubesse, já teriam lido. E Deus, na cruz, quando os 2 ladrões estavam aí, voltou a gritar ao mundo, deixa ver se me entendem. 2 ladrões. Um é chamado do bom ladrão. No teu país já ouviu isso lá? Pois gritou ao mundo que há 2 sementes. E até debochou, né, esse outro, igualzinho a Caim. Ele disse, salva-te tu, porque tens que estar aqui metido? Falando assim, de maneira debochada, mas o outro disse, olha, lembra-te de mim, quando vieres, né, na tua festa. Então, número 1, Deus disciplina a seus filhos, essa parte número 1, que acabamos de dizer, para dar-lhes cobertura, para dar-lhes milagre, para enviar-lhes anjos, para que vivam, para que reinem em vida. Essa disciplina está em 14 livros. Eu te garanto que se a estudas e ouves esses calqueios, verifica, procura um caderninho, sempre anote esse verso aí à parte, porque escrevendo a pessoa memoriza mais. Esse é o primeiro aspecto. Número 2, não há ira para seus filhos. É por isso que em primeira carta aos Tessalonicenses, se você buscar no capítulo 5, verso 9, isso fica depois de Colossenses, Filipenses, Colossenses. Olha, deveria fazer um pouco de exercício, verdade?
Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 aos Tessalonicenses, 2 aos Tessalonicenses, Timóteo, bom? 2 a Timóteo, Tito e Hebreus. Ah, Filemon, me esqueci, pobrezinho. Sempre me... Filemon. Estamos 5:9. Diz, primeira carta a Tessalônica, porque Deus não nos pôs para a ira, diga, Deus não me colocou para a ira, senão para alcançar salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, seja que velemos ou que durmamos, vivamos juntamente com Ele. Diga, Deus não me pôs para a ira. Então, o que está fazendo aquele gritão e aquele outro grito que grita? A ira de Deus vem aí! Escapa, povo! Escapa, povo! Como é que o povo pode escapar? Se o povo escapar, pode cair na ira, deixa que fique aqui. Então todos os pregadores se empenham em falar ao povo de Deus sobre a ira de Deus. Mas é que nós temos isso claro, temos sido disciplinados, temos sido corrigidos pelo próprio Deus. Deus nos diz que preparou vasos de ira, mas de antemão também preparou vasos de honra como nós. Você é o que Deus mais amou, tu és muito especial. Você não pode estar se olhando na carne que te aconteceu quando era pequeno ou pequena. Esqueça disso. Isso não interessa a Deus, o que aconteceu a teu barro. O que interessa a Deus é a qualidade de espírito que tu és. Isso te disciplina. Você está na congregação dos espíritos justos feitos perfeitos. E Deus tem uma disciplina maravilhosa que você vai amar, porque é assim que Ele manifesta seu amor para contigo. Então te declaro abençoado, reinando em vida, completo, sua cobertura contigo. Vamos estar em pé. Vocês foram educados nessa noite. Aqui a ideia é a disciplina que vem com conhecimento, a disciplina que te educa, que vem com conhecimento. A ideia é disciplina-te e receba o melhor de Deus, o amor de Deus para ti. Isso vai te ajudar, eu sei que vai te ajudar. Eu sei que tua vida será impactada por essas diretrizes que eu estou te dando. Saúda teu irmão e declara-o como ele está.